Mas ainda nós não chegamos lá, senador. Vamos esperar um pouco. Vamos ao item 1 da pauta. Projeto de resolução do Senado de número 26 de 2015, não terminativo. Altera a resolução de número 43 de 2001, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências para permitir que as estruturas do FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, com base em recebíveis originados pelo parcelamento de dívida ativa, não sejam considerados enquadrados como operação de crédito conforme estabelecido pela Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, na hipótese que prevê. A autoria da senadora Regina Souza e outros, a relatoria do senador Pinheiro, o relatório é favorável ao projeto. Em 18/8 foi concedida a vista ao senador Regufe. O relatório já foi lido pelo relator, senador Walter Pinheiro, na 26ª reunião, realizada em 18 de agosto. Pergunto se o relator gostaria de fazer uso da palavra. Está em silêncio absoluto, portanto, não quer fazer nenhum comentário. Com a palavra, o senador Pinheiro. Eu vim voando, Vossa Excelência mandou me buscar, Como é que Vossa Excelência não quer que eu fale? Senador Pinheiro. Tem um relator geral da República, tem um falador geral da República, agora muda o geral da República, não dá, né? Aí Vossa Excelência quer que eu... Eu não. O relator geral é outro, entendeu? Senhor presidente, da sessão passada, nós evoluímos, inclusive, para um processo que eu considero até de boas contribuições, portanto, não vou me dirigir mais a essa questão dos fundos de investimento em direitos creditórios, até porque eu acho que na sessão passada, evidentemente, isso foi objeto aqui de discussão nessa comissão. E a essa matéria, senhor presidente, nós recebemos uma contribuição até muito importante do senador Ricardo Ferraço, que havia feito, inclusive, naquela sessão, as ponderações das suas preocupações e, ao mesmo tempo, o que nós poderíamos chamar do caminho de volta, ou seja, na medida que esses créditos pudessem ter uma conotação, na realidade, de um endividamento. Então, na prática, o que o senador Ferraço até sugere de forma, eu diria, muito correta, é evitar, e ao mesmo tempo solicitando, que esses créditos sejam em definitivos, portanto, saneados ali no alto, ou seja, uma transferência de responsabilidade. Se não foi isso, senador Ferraço, Vossa Excelência até me corrija, mas é debitar a quem efetivamente aceita assumir o risco a responsabilidade, não a estados e municípios. Então, portanto, sendo assim, eu acatei a sugestão do senador Ferraço e incluímos no artigo 5º, onde é vedada aos estados e municípios, em relação aos créditos escritos em dívida ativa, por exemplo, ceder o fluxo de recebimento relativos a período posterior ao mandato, obviamente isso é de suma importância. É vedado dar em garantia ou captar recursos a títulos de adiantamento. Portanto, preocupação também levantada semana passada aqui por diversos senadores, mas essa matéria já constava, inclusive fiz questão de frisar o exemplo de Brasília, meu caro Hélio, nessa questão, Portanto, na medida que você tem essa captação de recursos de títulos ou antecipação de recebimentos cujas obrigações contratuais ultrapassem o mandato do chefe do Executivo, portanto, não há nenhuma dúvida, acrescentamos a isso o terceiro item, que é vedado ceder crédito escrito em dívida ativa que não sejam em definitivos, ou seja, você de uma vez por todas fecha a conta, não há o que nós poderíamos chamar
do retorno, porque senão eu acho que uma preocupação que o senador Ferraço levanta, que eu, inclusive, agora que terminei aquecendo, porque se assim não fosse, senador Ferraço, eu acho que os dois itens anteriores, o A e B, na realidade nós produziríamos uma burla. Eu não posso permitir que no fim do mandato alguém faça isso. Mas esse retorno desse crédito dá-se exatamente no fim dos mandatos. Então, portanto, não seria proibido e a gente, se fosse incluir sem essa ponderação de Vossa Excelência, nós estaríamos, inclusive, incorrendo num erro gravíssimo, que era permitir negar o item A e o item B. Até porque o que se poderia aportar a esse caso era dizer que os créditos foram assumidos antes do fim do mandato. Verdade. Mas o retorno dos créditos, ou seja, a dívida, ela terminaria chegando exatamente depois dos mandatos encerrados. Então, portanto, seria um caminho de burla. Então, eu estou acrescentando essa importante emenda e ótima correção feita pelo senador Ferraço, o que dá segurança a estados e municípios, além dos pontos anteriores. Vossa Excelência, me permite uma parte? Pois não. Apenas para deixar claro, senhor presidente, de que nós estamos tratando aqui? Primeiro, a resolução 33 do Senado já autoriza esse tipo de operação de crédito para que os estados possam se antecipar, ter a antecipação dos recursos e como contrapartida entregarem a sua dívida ativa desde que não ultrapasse o tempo do seu mandato. Ora, a dívida ativa não é uma coisa líquida e certa. A dívida ativa não passa por uma espécie de diligência para se apurar o que, ao final, até juridicamente, vai ser recebível. Então, qualquer dos estados poderá fazer a antecipação desses recursos e, ao final do seu mandato, como disse aqui o senador Walter Pinheiro, o banco pode dizer assim, não consegui receber isso aqui. Tome essa dívida, tome esses debêntures ou esses ativos, que eles pertencem a você, e me devolve o dinheiro. Isso caracteriza uma operação de crédito. Essa operação de crédito precisa ser devidamente esclarecido. Portanto, o que nós estamos solicitando, senador Walter Pinheiro, é que Vossa Excelência reinsira ipsilíteres, o que está, inclusive, no parecer da PGFN, número 1579 de 2014, que assim considerou essa necessidade, ou seja, as operações de cessão definitiva de direitos creditórios ou do fluxo financeiro decorrente de tais direitos, quando não implicar direto ou indiretamente qualquer compromisso de garantir o recebimento do valor do crédito cedido em caso de inadimplento por parte do devedor. É isso. Ok. Não, esse senador Ferraço, o item, inclusive, que versa sobre a posição da PGFN consta, inclusive, no relatório agora... Consta da justificativa, mas não consta do corpo da lei. Corpo da lei. Então, a transposição feita agora é exatamente para permitir o cumprimento dessa disposição. Além disso, senhor presidente, havia uma emenda de redação que, na sessão passada, até por conta das vistas concedidas, eu optei por não apresentar e, portanto, apresento agora, porque, na realidade, é só o objetivo de corrigir de forma redacional, digamos assim, o parágrafo 3º do artigo 5º da Resolução 43, que, na realidade, inclui aí o inciso 7º ao artigo 5º da Resolução 43, considerando que nas operações de crédito deverão ser observadas normas e competências da Previdência Social relativas à formação de fundos de previdência. Portanto, é só esse ajuste para não deixar nenhuma margem de dúvida sobre exatamente o papel da Previdência. Então, acho que esse é o relatório. Na prática, o banco que fizer a operação e a antecipação, ele vai ficar com risco daquela dívida ativa. Mas você não claro. Essa aqui agora é a Previdência. Portanto, antes da consolidação, ele vai ter que fazer um due diligence para chegar à conclusão se aquela dívida ativa é líquida. É líquida ou não. É líquida e certa. E certa. É isso que nós assume o risco dele. É isso que nós estamos chamando a atenção. É isso, absolutamente pertinente. Para que não seja uma porta escancarada
de violação à lei de responsabilidade fiscal. Feito Perfeitamente, isso, tá entregue senador o Ferraz. relatório, Vossa Excelência, Senador vamos à Pinheiro, votação. tem mais um item, senador Pinheiro, que Vossa Excelência é relator. Nada mais. Nós, Tem que Não, eu discutir e quero- votar. eu a quero senadora Lúcia Vânia ainda gostaria de falar sobre esse tema, Pinheiro. Sobre esse tema, assim. Nada mais havendo a declarar, vamos votar. Não, eu Não, quero a falar... senadora Lúcia não, Vânia não, quer falar, senador Pinheiro. Não, ele está perguntando Depois de eu pelo amor brigar de com o Deus. Ferraz aqui. E eu pediria aos senadores e senadoras que estão presentes aqui, nós temos 2 votações nominais, portanto, pediria É rapidinho. paciência dos senadores e senadoras para que a gente Vou acelere brigar aqui comigo injustamente. o processo de Eu vou votação. me redimir. eu vou me Comissão de redimir. Assuntos Econômicos produzindo bastante, Calma. votando já muitos falo, projetos, já- senador Tasso. Senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência por ter sido ágil e colocar essa resolução em votação. Eu procurei Vossa Excelência a questão de 15 dias para que a gente pudesse votar essa matéria e hoje nós temos a grata satisfação de vê-la votada. Quero aqui também me redimir com o senador Ferraz, porque, em princípio, eu não concordei com a emenda dele, mas agora, entendendo a sua preocupação, acho que ele tinha toda a razão. E aproveito para pedir desculpas pela não compreensão no primeiro momento, mas eu acho que a emenda dele veio esclarecer e veio deixar muito claro a situação, fazendo com que essas operações não sejam consideradas operações de crédito. Portanto, receba os meus cumprimentos, senador Ferraz, e as minhas desculpas. Eu agradeço a delicadeza e a generosidade dessas palavras. E olha que isso é muito raro, hein? Portanto, eu vou contabilizar e vou guardar no fundo do meu coração. Obrigada. Acontece que Goiás e Espírito Santo está sempre brigando pela nossa receita. E às vezes a gente fica um pouco estressados. Muito obrigado, senadora Lúcia Vânia, que sempre está acompanhando muito de perto esses temas federativos, e especialmente quando se trata do seu estado, o estado de Goiás. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o relatório. Em votação o relatório do senador Walter Pinheiro. Os senadores e senadoras que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto, com as emendas apresentadas pelo senador Pinheiro, num acordo com o senador Ferraço. Emenda essa lida, inclusive, de uma forma muito incisiva e clara no